Existe um momento específico na história de algumas empresas que, visto de fora, parece pequeno. Uma decisão operacional, uma mudança de sistema, uma nova funcionalidade no app. Mas quando você olha para o que aconteceu depois desse momento, nas margens, na retenção, no relacionamento com o cliente, percebe que não foi uma decisão operacional, foi uma virada de chave. O momento em que a empresa parou de tratar pagamento como custo e começou a tratar como estratégia. Esse vídeo trata exatamente disso, não no conceito de Embedded Finance, em abstract, mas no momento em que ele se torna real dentro de uma operação, e do que separa no mercado brasileiro hoje quem já passou por essa virada de quem ainda não percebeu que ela existe. Durante muito tempo, a lógica era simples e parecia o suficiente. A empresa vende, o banco processa, o cliente paga. Cada um no seu papel, cada um no seu setor. O problema dessa lógica não é que ela estava errada, é que ela escondia um custo que ninguém estava medindo direito. Toda vez que uma transação passa por um intermediário financeiro, uma fatia do valor gerado por aquela venda vai embora em taxa de adquirência, spread de antecipação, custo de parcelamento, margem do emissor do cartão. São frações pequenas por transação. Em escala, ao longo de um ano inteiro de operação, representa um volume significativo de receita que a empresa gerou, mas não capturou. Mas o custo financeiro era só a parte visível. O custo invisível era outro: dados. Cada transação que passava por um banco ou processadora carregava informação comportamental do cliente. Quando compra, quanto compra, com que frequência, em qual contexto. Essa informação ia embora junto com a taxa. E quem ficava com ela não era a empresa que construiu o relacionamento com aquele cliente, era o intermediário. A virada de chave começa quando uma empresa percebe que esses dois custos, o financeiro e o informacional, não são inevitáveis, são uma escolha, e que existe infraestrutura disponível para fazer uma escolha diferente. No Brasil, alguns casos mostram com clareza o que acontece depois dessa percepção. O iFood é um deles. A plataforma começou com um marketplace de delivery e conectava restaurantes e consumidores. Ficava com uma comissão do pedido. Em determinado momento, percebeu que estava sentado em cima de um fluxo financeiro enorme, sem capturar nada, além da comissão. A resposta foi o iFood Pay, carteira digital integrada à plataforma, com cashback, crédito para restaurantes, parceiros e condições de pagamento próprias. O resultado não foi só uma nova linha de receita, foi uma camada de dados sobre comportamento de consumo que nenhum banco teria, porque nenhum banco sabe que aquele usuário pede comida japonesa às cestas, gasta mais quando chove e tem um ticket médio 40% maior quando usa crédito dentro da plataforma. Esse nível de detalhe muda completamente a capacidade de criar ofertas relevantes, reduzir a inadimplência e aumentar o tempo de vida do cliente dentro do seu ecossistema. O agronegócio é outro setor onde essa virada aconteceu de forma menos visível e por isso mais reveladora. Cooperativas e tradings que operam com produtores rurais perceberam que o crédito agrícola tradicional criava um problema estrutural. O produtor que buscava financiamento no banco ficava com uma relação financeira fora do ecossistema da cooperativa. O banco conhecia o produtor, a cooperativa não, pelo menos não financeiramente. Quando essas organizações passaram a estruturar crédito próprio para os produtores, antecipação de recebíveis de safra, financiamento de insumos, capital de giro integrado à operação, duas coisas aconteceram simultaneamente. A primeira: a cooperativa passou a ter visibilidade sobre o ciclo financeiro completo do produtor, não só sobre a venda de safra. A segunda: o produtor passou a ter um custo de saída muito maior, porque sair da cooperativa não significava mais apenas mudar de canal de venda, significava perder acesso a crédito construído em cima de próprio histórico de operação. Isso é fidelização estrutural, não por desconto ou benefício pontual, mas por infraestrutura financeira integrada à operação. Na saúde, o movimento seguiu uma lógica parecida, mas com uma particularidade importante. Clínicas e redes de saúde lidam com um problema estrutural. A jornada financeira do paciente é fragmentada. Ele paga a consulta de um jeito, o exame de outro, o procedimento de outro. Em cada etapa, um intermediário diferente processa a transação e a clínica fica sem visibilidade sobre o comportamento financeiro completo daquele paciente dentro do próprio ecossistema. Redes que passaram a centralizar essa jornada com meios de pagamento próprios, recorrência estruturada para planos de saúde internos e controle sobre o fluxo de cada atendimento conseguiram algo que vai além da redução de custo operacional. Passaram a enxergar o paciente como uma relação financeira contínua, não como uma série de transações isoladas. O paciente que paga a mensalidade de um plano interno da clínica, que tem o histórico de todos os atendimentos centralizado e que recebe ofertas baseadas no próprio padrão de uso, não é mais um paciente esporádico, é um cliente recorrente, com previsibilidade de receita e custo de saída muito maior do que alguém que chega por indicação e paga no cartão de terceiros. O que esses casos têm em comum não é o setor, é o momento da virada. Em todos eles, houve um ponto em que alguém dentro da organização fez uma pergunta diferente. Não como reduzimos o custo de processamento, mas por que estamos entregando o relacionamento financeiro com o nosso cliente para outra empresa? E a resposta para essa pergunta revelou sempre a mesma coisa. Não havia um motivo estrutural para isso. Era hábito, era a forma como sempre tinha sido feito e havia
infraestrutura disponível para fazer diferente. Esse é o contexto em que o Embedded Finance deixou de ser conceito e virou decisão de negócio no Brasil. O Pix acelerou esse movimento de uma forma que pouca gente analisou direito. Ao eliminar o custo da transação entre contas e criar um sistema de pagamento instantâneo e universal, o Pix reduziu a barreira de entrada para qualquer empresa que quisesse estruturar sua própria camada financeira. O custo de movimentar dinheiro dentro de um ecossistema próprio caiu drasticamente. O Open Finance foi na mesma direção, ao permitir que empresas acessem dados financeiros dos clientes com consentimento. Reduziu a vantagem histórica que os bancos tinham por serem os únicos detentores do histórico financeiro do consumidor. Esses dois movimentos juntos criaram uma janela. Empresas que entendem o que está disponível hoje conseguem estruturar operações financeiras e que até 5 anos atrás exigiriam capital e tempo incompatíveis com qualquer planejamento de médio prazo. O que viabiliza esse movimento na prática é a existência de infraestrutura especializada, tecnologia, regulação e compliance já construídos e disponíveis como serviço. Não é necessário construir uma instituição financeira do zero para capturar o valor do próprio fluxo financeiro. É isso que a Paytime entrega. Para empresas que já têm volume de transação, base de clientes e um fluxo financeiro relevante passando pela operação, mas que ainda estão entregando boa parte do valor gerado por esse fluxo para intermediários que não têm nenhuma relação com o negócio que foi construído. A virada de chave não é tecnológica, é de percepção. A tecnologia já existe, a pergunta é quando a sua empresa vai fazer a mesma pergunta que o iFood, cooperativas agrícolas e redes de saúde fizeram. E o que vai encontrar quando olhar para o próprio fluxo financeiro com esse olhar? O mercado brasileiro está em um momento específico dessa transformação. Os casos já existem, a infraestrutura já está disponível e a regulação já abriu espaço. O que ainda separa quem captura essa camada de quem não captura não é o tamanho, não é setor e não é acesso a capital. É a decisão de parar de tratar pagamentos como etapa final da venda e começar a enxergá-lo como o começo de uma relação financeira que a sua empresa pode e deveria controlar. Se você quer entender como essa virada funciona na prática para o seu negócio, comente aqui embaixo com a palavra virada, que a gente entra em contato. Ou clique no link da descrição e fala diretamente com o especialista da Paytime.